Bem-vindos ao Psicanálise em Formação. Meu nome é Tatiane e nessa aula iremos falar sobre os mecanismos de defesa e a importância de saber sobre os mecanismos de defesa para atuar no setting analítico. Primeiramente, iremos colocar uma pequena definição do que seria um mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa são processos inconscientes que o ego utiliza para proteger a mente consciente dos sentimentos de angústia, culpa ou vergonha que poderiam surgir de conflitos psíquicos. A função primordial dos mecanismos de defesa é proteger o ego de desconfortos emocionais e conflitos. Eles atuam como uma barreira entre os impulsos internos e as exigências externas, mantendo a estabilidade psicológica. Então, o mecanismo de defesa é uma tentativa de proteger a mente, o inconsciente, de acessar esses conteúdos conflituosos que podem causar desconforto, que podem causar sofrimento. Então, para que eu não acesse algo doloroso, esse mecanismo de defesa me protege de acessar esses conteúdos. E uma outra coisa importante é entender que cada estrutura psíquica lida com os mecanismos de defesa de forma diferente. Primeiramente, eu vou falar sobre os mecanismos de defesa na estrutura psíquica neurótica. E por que eu vou focar mais também na estrutura psíquica neurótica? Porque boa parte das pessoas que chegam no setting analítico, no consultório, tem a estrutura psíquica neurótica juntamente com a histeria, que faz parte da neurose. É importante entender que Freud introduziu o conceito de mecanismos de defesa em seus escritos, especialmente em sua obra O Ego e o Id, de 1923, e nos textos relacionados à teoria psicanalítica do ego. Freud definiu os mecanismos de defesa como estratégias inconscientes que o ego utiliza para lidar com os conflitos entre o id, o superego e a realidade externa, reduzindo a ansiedade e protegendo o psiquismo. Agora iremos falar sobre alguns mecanismos de defesa. Primeiramente, iremos falar sobre a repressão. A repressão é o processo central na teoria de Freud, em que ideias, memórias ou desejos inaceitáveis são excluídos da consciência. Então, na repressão, o que ocorre como mecanismo de defesa? A pessoa ela tem uma questão inconsciente que provavelmente ela desejava, ela queria realizar ou satisfazer, só que em um dado momento aquilo foi considerado inaceitável. Então ela reprime aquele desejo para o inconsciente e no lugar ela coloca uma outra informação, uma outra coisa que ela considera aceitável. E o ego ele vai tentar mediar isso entre o que ela desejava e o que ela considera agora que é correto fazer, que estaria relacionado com o superego. Então, um exemplo de repressão. Imagine uma pessoa que tem medo irracional de lugares fechados, que seria a claustrofobia. Essa pessoa ela pode ter esse medo como resultado de um conflito emocional reprimido relacionado a experiências de controle ou sufocamento na infância. Ela pode não se lembrar conscientemente dessas experiências, mas o medo se manifesta como uma reação exagerada a lugares fechados. A pessoa sofre com isso, mas consegue funcionar em outras áreas de sua vida, mantendo uma percepção clara da realidade. E essa repressão de conflito emocional, segundo o exemplo de uma pessoa que passa por sufocamento na infância e de repente ela cria esse medo de lugares fechados, pode ser considerado uma fobia, que eu já falei em uma outra aula. A fobia é um sintoma da neurose. Quando você reprime algo para o inconsciente, a forma de você lidar com esse conflito é você tendo um objeto que você tenha medo. Você tendo medo desse objeto, você não acessa o real conflito psíquico. Você evita acessar essa informação dolorosa. Então, no caso de uma pessoa, como no exemplo dado,
ela não recorda desse acontecimento de sufocamento de forma consciente, ela reprimiu lá para o inconsciente. No lugar, para lidar com esse conflito, ela coloca uma outra informação, que seria: para eu não lembrar do meu sufocamento, eu vou ter medo de entrar num elevador e ficar trancada lá dentro. Então, isso seria uma fobia, que é um meio de defesa para não acessar essa informação que foi para o inconsciente, porque ela é considerada inaceitável, dolorosa, e você não acessa ela. Você coloca uma outra informação no lugar. Agora, um exemplo de sintoma histérico. Imagine uma mulher que, após um episódio traumático em sua vida, como a perda de um ente querido, começa a sofrer de uma paralisia temporária nas pernas, mas não há nenhum problema físico real. O conflito emocional, a perda é reprimido e o corpo expressa essa dor ou sofrimento de forma somática. Embora a pessoa possa ter dificuldade em lidar com seus sentimentos e com o trauma, ela não consegue integrar conscientemente o evento e, em vez disso, manifesta o sofrimento fisicamente sem perceber a conexão. Então, tem pessoas que, quando passa por um conflito psíquico e ela não consegue resolver isso, a forma que a mente encontra de resolver é somatizando esses conflitos no corpo, porque ela, focando nos seus sintomas físicos, ela não se dá conta desse conflito emocional. Então, ela sente muitas coisas como forma de fugir desse conflito mal resolvido para um sintoma físico. Então, ocorre essa conversão, essa somatização no corpo. Agora, iremos falar sobre o mecanismo de defesa da projeção. Na projeção, a pessoa projeta desejos e sentimentos no outro, tanto positivos quanto negativos. Geralmente, o que se enxerga no outro, que a projeção é o quê? Eu projeto algo de mim na outra pessoa. Geralmente, isso de forma inconsciente. É o mesmo que falar: ah, todo mundo tem inveja de mim. Será que todo mundo tem inveja de mim? Ou eu que sou a pessoa invejosa? E eu, de certa forma, eu acho isso muito feio. É inaceitável ser invejoso. De forma inconsciente, eu não aceito a inveja. Eu não aceito que eu seja uma pessoa invejosa. Então, o que eu faço? Eu projeto esse meu sentimento na outra pessoa. Eu falo: não, a outra pessoa que é invejosa. No fundo, sou eu que sou invejosa, não aceito isso. E para eu eliminar esse conflito psíquico, esse sofrimento de ser algo que eu considero inaceitável, eu falo que é outra pessoa que é invejosa, quando na verdade eu sou a pessoa invejosa. Como sentimentos positivos também. Tem gente que enxerga bondade em todo mundo, que todo mundo é bonzinho, é uma pessoa legal. Quando a pessoa vê bondade nos outros de forma exagerada, provavelmente essa pessoa é muito bondosa, então ela acaba projetando a própria bondade na outra pessoa. Então é muito bom entender que, geralmente, a forma como eu vejo o outro, como eu descrevo o outro, tem relação comigo. Eu projeto muito de mim no outro. Então isso seria o mecanismo de defesa da projeção. Uma outra coisa é mecanismo de defesa de formação reativa, que seria transformar um desejo ou impulso inaceitável em seu oposto. Então, imagine como exemplo uma pessoa que sente raiva intensa de um parente próximo e, de repente, pode demonstrar extrema gentileza e cuidado para com esse parente, como forma de compensar o sentimento de raiva que é inaceitável para ela. Então, seria bem interessante esse exemplo, porque tem gente que sente algo, ela considera aquilo ali inaceitável, aí ela reage sobre aquele sentimento fazendo totalmente o oposto. Eu tenho raiva e de repente eu começo a tratar bem a pessoa, porque não, é inaceitável esse sentimento. Então, é uma formação reativa, é quando eu mudo esse sentimento para um oposto do que eu estava sentindo, porque, de certa forma, ele é inaceitável para mim. Outro mecanismo de defesa seria o deslocamento, que seria redirecionar impulsos de um objeto ameaçador para um substituto mais seguro. Um exemplo: um trabalhador que está com raiva de seu chefe
por ser injusto, pode descontar sua frustração ao chegar em casa, gritando com a família ou chutando um objeto. Ele desloca o impulso de raiva para um alvo menos ameaçador. Então imagina depois de um trabalho que a pessoa encheu seu saco o dia inteiro e aí você ficou com raiva, não falou nada porque você tinha medo, a pessoa tinha uma posição de autoridade. E você chega depois em casa, desconta na esposa, no esposo, no filho, no animal, você xinga a pessoa. E aí tem pessoas que de repente ela se percebe, caramba, eu tava brava e descontei a raiva em quem não merecia, né? Que seria o deslocamento. Em vez de você descontar a raiva em quem merece, você desconta em um outro objeto menos ameaçador, que não tem nada a ver com o que aconteceu. Isso é o deslocamento de um conflito, uma coisa, em outra pessoa que não tinha nada a ver. Outro mecanismo de defesa seria a racionalização, que seria justificar comportamentos ou sentimentos com explicações aparentemente lógicas, mas que mascaram os verdadeiros motivos inconscientes. Um exemplo: uma pessoa chega atrasada a uma reunião importante e diz: eu sou uma pessoa muito ocupada, então é normal me atrasar às vezes. Ao fazer isso, ela justifica o atraso com uma explicação lógica, mas na realidade a razão verdadeira pode ser a falta de planejamento ou organização. Então ela usa esse mecanismo de defesa para não ser a responsável pelo seu ato, justificando isso de forma racional. E temos também a sublimação como um mecanismo de defesa, que seria redirecionar impulsos inaceitáveis para atividades socialmente aceitáveis. Exemplo: uma pessoa com fortes impulsos agressivos pode canalizar essa energia para esportes de contato, como o boxe, ou para atividades criativas, como o teatro. O impulso original é redirecionado para algo socialmente valorizado. Uma vez eu vi um exemplo de uma pessoa que falou sobre que ele teve uma experiência de família agressiva, pais agressivos, de violência. E ele falou assim: eu não sou uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não sou nada do que eles foram. Só que aí ele falou que atua como ator em teatro, ele atua em peças de teatro. E ele disse que quando ele está atuando, ele consegue fazer papéis de pessoas muito más. Ele consegue fazer de uma forma muito real. Isso é interessante, porque a sublimação é justamente isso. Ele reprimiu todo o comportamento agressivo. Ele não é uma pessoa agressiva, mas isso está totalmente reprimido. Só que ele consegue deslocar isso e sublimar em forma de arte por meio do teatro. Então, na hora de fazer uma peça de teatro, ele consegue ser uma pessoa violenta, ele consegue ser uma pessoa agressiva, porque ele consegue sublimar todo esse sentimento reprimido, todas essas coisas que aconteceram e que ele considerou inaceitável, ele consegue colocar para fora por meio de algo que é aceitável socialmente e culturalmente falando, por meio da arte. Então, ele consegue, por um momento, manifestar tudo isso como se fosse um faz de conta, que seria uma sublimação daquilo que ele sente por meio de algo que as pessoas sabem que não é de verdade, mas ele usa isso para descarregar toda essa energia que está ali reprimida. Então ele sublima uma coisa inaceitável por meio de algo aceitável. E temos também o mecanismo de defesa, que seria a negação, que seria recusar-se a reconhecer aspectos da realidade que causam ansiedade. Então, um exemplo: uma pessoa que recebeu um diagnóstico médico grave pode continuar agindo como se nada tivesse acontecido, recusando-se a reconhecer a gravidade da situação ou evitando qualquer conversa sobre o assunto. Então, às vezes, uma realidade é tão dolorosa para alguém. Então, imagine que a pessoa faz um exame médico e teve um diagnóstico terrível de algo, ou uma coisa que ela não aceita, e ela começa a negar que não, isso aqui não é verdadeiro. Às vezes ela vai ficar recorrendo a outros médicos, vai ficar refazendo exame e vai ficar negando, porque às vezes a realidade que ela viu ali é tão inaceitável para a mente dela,
às vezes gera um conflito tão grande que ela não sabe lidar, que ela começa a negar. A melhor forma de lidar com esse conflito é negando. E também temos o mecanismo de defesa regressão. O que seria a regressão? Seria retornar a estágios anteriores do desenvolvimento psíquico sexual para lidar com situações de ansiedade ou conflito. Então imagine um exemplo que em um momento de ansiedade ou término de um relacionamento, a pessoa busca prazer comendo doce ou comendo compulsivamente, regredindo ao estágio do desenvolvimento psíquico-sexual, precisamente a fase oral, em que o prazer de comer lhe trazia conforto e segurança. Então, imagine que na regressão a pessoa ela está se sentindo desamparada, ela está se sentindo ameaçada, perdida. Então, às vezes ela tenta voltar a um momento da vida que ela se sentia bem, acolhida, sentia prazer, segurança, bem-estar. Então, pode ser que essa pessoa, por exemplo, volte para a fase oral. Pode ser que ela tente satisfazer esse conflito de uma forma específica, como comendo compulsivamente, bebendo compulsivamente, fumando compulsivamente. Então, a regressão é quando a pessoa volta para um dos estágios do desenvolvimento psíquico-sexual na tentativa de não lidar com o conflito da perda, do trauma, da ansiedade, lidando de uma outra forma, que seria um momento em que ela sentiu prazer e conforto e segurança de uma determinada forma. Esses seriam os principais mecanismos de defesa que ocorrem na neurose. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site onde vocês poderão conferir sobre os textos, os artigos e os escritos de Freud que falam sobre esse assunto. Na parte 2 da aula, iremos falar sobre os mecanismos de defesa e como eles ocorrem na estrutura psíquica, psicótica e perversa, porque senão essa aula vai ficar muito grande. Então, a continuação vai ser no próximo vídeo, na parte 2, sobre os mecanismos de defesa. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Aguardo vocês na parte 2 do vídeo.